Quero com o meu testemunho afirmar que Jesus Cristo se agrada da nossa santificação, de tal maneira que o diabo fica incomodado e usa de astúcias e artifícios para enganar pastores, obreiros e os crentes também para se desviarem das orações e da sã doutrina. Mas o que vou contar é fiel e verdadeiro, e aqui estou para testificar. Meu nome é Otávio Miranda Prado. Sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Ibitinga, estado de São Paulo. Eu fui dirigir um trabalho na cidade de Tabatinga, fui enviado ali para dirigir a obra de Deus. E começamos ali a pregar o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E vi uma dificuldade muito grande ali, e nós entramos em campanhas de oração e ensinamento da Palavra de Deus sobre a doutrina, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ficamos ali muitos dias, nessa campanha de oração e ensinamento da Palavra de Deus. Aí eu comecei a notar sobre a frequência dos irmãos. Começou a faltar muitos irmãos na igreja. Os irmãos quase não vinham mais porque eles não estavam aceitando, não estavam interessados sobre o ensinamento e nem nas orações, que nós estávamos em campanha. Aí quando eu comecei a ficar muito preocupado, fiquei preocupado com aquilo e comecei a orar a Deus, a falar com Deus. Por que os irmãos não estavam mais vindo na igreja? Apenas um pequeno grupo, um pequeno número de irmãos frequentava o trabalho, e comecei a orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e constantemente orando a Deus nesse sentido. Aí aconteceu comigo algo que eu quero relatar aos irmãos numa madrugada, quando eu fui orar a Deus. Estava orando numa madrugada, como é costume meu, orando ao Senhor. Orei ali alguns minutos ao nosso Deus. E logo em seguida, ao terminar minha oração, eu retornei a deitar no meu leito, na minha cama. E, de repente, eu senti algo diferente no meu quarto. Uma escuridão muito diferente. Eu vi que não era algo diferente, que não era normal que estava ali. E, de repente, eu escutei um toque de um telefone na minha casa. Um toque no telefone dentro da minha sala. E aquele telefone chamava, insistia com o seu toque de chamada. Eu fiquei ali preocupado com aquilo porque eu não possuía telefone. Eu não tinha esse aparelho dentro de casa, nunca tive. E fiquei deitado ali, aquele som, aquele toque de chamada continuava. Minha esposa dormindo. E eu demorei um pouco e me levantei. Me levantei e fui observar o que estava acontecendo. Meio atônito, cheio de pasmo. E fiquei preocupado com aquela cena. E quando eu cheguei perto da porta da minha sala, eu olhei para a estante, inacreditável, eu avistei um telefone. Eu olhei para aquele telefone e não consegui acreditar naquilo que eu estava vendo. Eu falei, mas é impossível esse aparelho na minha estante. Quem colocou aqui? Eu não tenho. E aquele telefone chamava por várias vezes. Eu parado na sala e aquele telefone sempre chamando, insistindo que eu fosse atender. Eu fiquei ali, todo atônito, e de repente não teve outra solução. Eu fui e atendi o telefone. Quando eu peguei aquele telefone, que eu coloquei em meu ouvido para atender, aquela voz nem esperou atender, ela disse, você é o anjo da igreja? Quando eu escutei aquela voz assim, me arrepiou tudo pasmado com aquela voz, uma voz muito bonita, bem declarar, um português muito bonito. Fiz aquela pergunta, você é o anjo da igreja? Aí como está escrito em Apocalipse, eu disse para ela, sim, sou eu. Aí eu precisava, aquela voz disse para mim, eu precisava muito falar com você. Precisava muito falar com você. Você anda falando sobre doutrinas, você está ensinando na sua igreja só doutrinas, e insistindo, esses irmãos aí, essas pessoas, só orar, viver oração. Você não está vendo que os irmãos não estão nem vindo quase na igreja? Está uma frequência pouca, e você fica insistindo, você vai acabar com a igreja. Aquela voz dizia para mim no telefone, você vai acabar com a igreja. No fim, você vai ficar sozinho. Para com isso.
Faz diferente. Faz diferente. Você fazendo assim, você vai acabar com a igreja, você vai ficar sozinho. E eu escutando aquela voz, aquela palavra, e percebi que não era nada de Deus. E aquela voz continuando a falar, dizendo: você fica falando sobre corta-cabelo, sobre pintura, saia rachada, mini saia, você não tem problema. Deixa essas irmãs à vontade aí, essas moças, jovens, que viver mais livre. Agora você fica insistindo, os irmãos aí em oração, essas irmãs no ciclo de oração, só vive orando. Para com isso. Isso aí não vai resolver nada. Larga os irmãos mais à vontade, você vai ver como a igreja vai encher. Deixa os irmãos à vontade. E a igreja você vai ver que vai encher. E aquela conversa foi longe. A voz, falando comigo, falou muitas coisas. E eu disse: você me dá licença, posso falar umas 3 palavras para você? Ela disse: sim, pode. Eu disse com a voz bem alta, em 2 vezes. Falei bem alto: o sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. E quando eu terminei de falar aquela palavra, quando eu terminei de falar com toda a autoridade aquela palavra, aquele telefone se desligou. Eu ouvi o toque do telefone desligado, como caísse uma linha. E olhei para o telefone novamente, atônito, porque aquela voz falou comigo, já tinha visto o telefone, aquela voz falando. Tornei a colocar o telefone no lugar e ali desapareceu. Eu atônito, apavorado ali, peguei, retornei devagar para o meu quarto. Quando eu estava entrando no meu quarto, a minha esposa estava acordada. E ela me disse: o que você está fazendo aí, acordada nessa hora? Eu disse para ela: eu vim atender um telefone. O telefone aqui dentro de nossa casa, você está sonhando, isso é impossível. Que telefone é esse? É um telefone que tocou e eu vim atender. Ela me disse: não, isso aí não, você está sonhando. Aí onde que eu precisei explicar tudo para ela o que aconteceu. Aí nós oramos novamente, nós dobramos novamente os nossos joelhos e oramos a Deus, dando graça a nosso Deus, porque ali por aquilo ali nós vemos que nós estávamos fazendo o que era de agrado a Deus e desagradando a Satanás. E assim testifiquei na igreja, levei esse testemunho para essa igreja, para os conhecimentos de todos os irmãos. Aí o nosso trabalho, graças a Deus, foi uma bênção. Deus começou a abençoar maravilhosamente, batizar com o Espírito Santo e operar grandes maravilhas. E para concluir esse testemunho, quero deixar aos irmãos alguns versículos da palavra de Deus. No livro do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 3, está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme que a sã doutrina, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos, e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de engano. Apartai dos tais. Ainda na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 1: tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. E ao concluir essa palavra, desejo orar. Nosso Deus e nosso Pai, através da Tua palavra, do ensinamento das Tuas Escrituras Sagradas, pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo esteja conosco e ilumine todos os pregadores do Evangelho, que possam também, com espírito reto, um coração puro, ensinar a Tua palavra, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, dá na Tua graça, pois é o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Revelação há poucos dias atrás sobre o diabo apareceu para mim na forma de uma mulher, uma jovem morena, muito alta, forte, e ela pedia para mim, para pastor Davi Miranda, libere o modernismo nas igrejas pentecostal, Deus e amor. E eu contendia com ela que jamais iria deixar o modernismo entrar dentro da igreja
pentecostal Deus e Amor. Preste atenção, irmãos ouvintes. E aí então foi por vários minutos, o diabo insistia, mas o modernismo não tem nada demais, a igreja fica mais linda, mais bela. E eu dizia de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa beleza não seja no exterior, mas no interior. Preste atenção, irmãos ouvintes. E ali, meus irmãos, eu tive esta luta terrível com Satanás, porque ele insistia para combater, isto é, para abandonar a sã doutrina, começando pelo modernismo. Nós sabemos, irmãos, irmãs e ouvintes, que tudo começa aos pouquinhos, não é verdade? O diabo é astuto. Modernismo. Ele diz, olha, se fizer essa igreja Deus e Amor, virá um desfiles de moda, a igreja vai ser mais comentada, vai ser mais conhecida, e muita gente mais virão, porque aí eles vão ter liberdade de andar da maneira que eles querem andar. Olha bem, irmã, astúcia de Satanás. Então, meus irmãos, eu resisti ao diabo, em nome de Jesus, não fui eu expulsei ele desapareceu, em nome de Jesus. Ele apareceu para mim não com chifre, não, nem com rabo, não, nem soltando fogo pelos olhos e pela boca, não. Ele apareceu em uma jovem, já madura, talvez uns 35 a 40 anos de idade, muito forte. O diabo diz a Bíblia que se for necessário, ele se transforma até em anjo de luz, para ver se engana alguém, não é verdade? Mas graças a Deus, que Deus tem nos dado discernimento sobre a doutrina do Senhor. Preste atenção. Quero falar agora com os dirigentes de igrejas, com os obreiros, com os responsáveis de igreja. Atenção, muita atenção. Eu tenho notado que agora, há pouco tempo para cá, virou aí um modernismo na vida dos dirigentes de igreja, dos responsáveis de igreja, na vida dos obreiros, uma tal de costeleta. Olha a costeleta, irmão, no meio do teu rosto. Tudo começa aos pouquinhos. Isso já demonstra que vocês estão aceitando a mensagem que Satanás veio para falar comigo, para liberar o modernismo. E essa costeleta aí é do modernismo de Satanás, hein? Cuidado, obreiros. Todos os obreiros que não tiraram a sua costeleta não podem dirigir igrejas. Todos os obreiros que usaram costeleta não podem ser responsáveis das igrejas. Preste atenção, irmão. Tira a costeleta ainda hoje, tira a costeleta ainda agora, para nós não pôr você de membro. Então vocês vão ter que voltar como membro e ainda receber disciplina. Este aviso é para os irmãos de todo o Brasil, para os irmãos também de outros países da terra. Muita atenção. Não existe costeleta no rosto dos irmãos, não. Isto começa assim, porque a costeleta já é a parte da barbona, né? Daqui uns dias vai aumentando a costeleta e passa a ser um crente barbudo, um pregador barbudo. Que na igreja pentecostal Deus e Amor não existe essa doutrina de costeleta. Vamos tirar a costeleta, irmãos obreiros. Todo mundo tirando a costeleta ainda hoje. Sim, senão vocês vão voltar como membro. E daí para ser obreiro, só depois de 8 anos. Para ser presbítero, aí só depois de 10 anos. Aí vocês decidam qual seria o melhor. Modernismo ou a doutrina do Senhor Jesus, que não ou seja, a beleza, ou seja, o modernismo, no exterior, mas tem que ser no interior.
como diz a palavra de Deus, sim, que a nossa beleza das irmãs e de nós irmãos também, que a nossa beleza não seja na costeleta, nem do exterior, mas seja em nosso interior. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, por essa obediência. E eu agradeço aos irmãos que ativaram a cadeia através do satélite, via internet, via Brasilsat e Panasat, para me dar esse recado de Deus para o mundo inteiro. E nesse instante eu quero pedir a todos os irmãos, as irmãs que são fiéis na doutrina, para fazermos um instante de oração para o modernismo pecaminoso de Satanás não ter poder de entrar em nossas igrejas pentecostal. Deus é amor. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos a ti agora, ó Pai, a favor da tua santa doutrina, que o Senhor tem aplicado em nossos corações, em nossa vida, meu Pai, para não sermos um crente moderno, muito menos mundano, meu Pai, mas sermos um crente, ó Pai, de responsabilidade com a santa doutrina do Senhor, com seus ensinamentos divinos. Ajuda teu povo, meu Pai, ter essa grande responsabilidade com o Senhor e viver uma vida irrepreensível, meu Pai, para que o mundo não venha querer acusá-lo. Teu povo, ó Pai, é de desilusão. Oh Deus poderoso, confirmai agora a nossa oração, ó Deus, a favor da sã doutrina. Ó Deus, que os obreiros, os pastores, possam dar um testemunho intocável, meu Pai, porque a tua palavra manda que o pastor, o dirigente da igreja, o responsável da igreja, seja o exemplo da igreja na palavra, nos tratos, nas obras e na maneira casta diante de Deus. Oricanda labassurianda labai. Ouve a oração agora. Responde, ó Pai. Ajuda os obreiros, ó Pai, a entender que a costeleta é de Satanás, como Satanás falou comigo, porque a costeleta com os irmãos estão usando, ó Pai, é da barba. Ó Deus, é modernismo pecaminoso, é coisa do mundo, meu Pai. Ó Senhor da glória, liberta o povo também da televisão. Ó Deus, que só traz destruição para os lares, para os filhos, para as filhas, para a família. Tenha misericórdia, ó Deus e Pai, que essas coisas malignas não venham penetrar na tua igreja pentecostal, Deus e amor. O Senhor já me alertou, meu Pai. O Senhor lembra desta revelação que o Senhor me deu, que Satanás aparecia para mim em forma de uma jovem de 35 a 40 anos de idade, morena, forte, pedindo para mim liberar o modernismo, mas eu resisti, Senhor. Em teu nome expulsei. Saia, Satanás, porque aqui é a doutrina do Senhor na igreja pentecostal, Deus e amor. Vamos expulsar, irmãos, agora o demônio do pecado, o demônio do adultério, da prostituição, o demônio de desfile de moda. É nas igrejas, está aí, meus irmãos, destruindo as igrejas. Vamos expulsar o modernismo, tem destruído as igrejas espiritualmente falando. Ó demônio, você falou comigo, você veio pedir para mim, Satanás, com aquela educação fina. Mas eu conheço que és tu, eu conheço as tuas obras, Satanás. Sai, espírito do imundo, sai, demônio do mundanismo, sai, demônio do modernismo das igrejas pentecostal, Deus e amor. Meu Deus e meu Pai, confirma agora a nossa humilde oração a favor de todo o ministério geral
para que Deus possa ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na maneira de se vestir, na maneira de se trajar, na maneira de viver. Ó Satanás, eu te expulso, saia, demônio do pecado, demônio do mundanismo, porque Deus já me mostrou, Satanás, que essas igrejas que não obedecem a sã doutrina é uma estátua sem cabeça, é uma estátua sem braço, uma estátua sem perna. Ó Satanás, saia, sai do nosso meio. Você que está iludindo muitos obreiros com usar costeleta. Ó Deus poderoso, repreenda o diabo agora. Saia, saia, em nome de Jesus, porque os tais obreiros, meu Pai, já demonstram que estão na carne, já não estão mais vivendo no Espírito, meu Pai, porque já se deixaram vencer pelo modernismo da costeleta. Oricanda labaia, saia, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, socorre a sã doutrina do Senhor. Todos os continentes da terra estão orando conosco outra hora. Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor, graças mesmo de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, amém, Jesus. Deus guarde a todos, Deus fique com todos vocês, na doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo.